Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de razão porcentagem. É a questão número 20 da prova C de Matemática do Banco do Brasil de 2023. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os seus amigos e também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá! Em uma plataforma de xadrez online, as estatísticas de um certo jogador são dadas na tabela abaixo, em que se mostra a porcentagem de vitórias, empates e derrotas quando ele joga de brancas e quando ele joga de pretas. Sabe-se também que o número de vezes em que esse jogador empatou de brancas foi 2 vezes maior que de pretas. Qual a razão entre o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias? Bom, pessoal, eu quero saber qual a razão entre o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias. Então, a razão entre o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias é o que eu quero saber. Bom, pessoal, está dizendo que em uma plataforma de xadrez online, as estatísticas de um certo jogador são dadas na tabela abaixo. Então aqui nós temos a tabela que mostra as vitórias, empates e derrotas quando ele joga de peças pretas e de peças brancas. Está dizendo no enunciado, pessoal, sabe-se também que o número de vezes em que esse jogador empatou de brancas foi 2 vezes maior que de pretas. Então, pessoal, este jogador ele empatou de peças pretas um certo número que o enunciado não fornece. Se nós observarmos, a tabela ela só fornece valores em porcentagem. Então, o empate de pretas, eu não sei este valor. E está dizendo, pessoal, que este jogador, o número de vezes em que esse jogador empatou de brancas foi 2 vezes maior que de pretas. Então, o empate de brancas vai ser 2 vezes o empate de pretas. Bom, como o enunciado fornece apenas os valores em porcentagem, nós vamos atribuir aqui, pessoal, um valor para o número de partidas jogadas de pretas e de brancas. Então aqui, vamos começar com os empates, que eu não sei, e o empate de pretas, eu não tenho este valor, e o empate de brancas foi o dobro do empate de pretas. Vamos atribuir ao empate de pretas, foram 5 empates. Isso significa que os empates de brancas foram 2 vezes 5, 10 empates. Como eu tenho estes valores em números, o empate de pretas e o empate de brancas, eu tenho estes valores em porcentagem, o empate de pretas, que são 10%, e o empate de brancas, que são 5%, eu tenho condições de descobrir aqui o total de partidas jogadas de pretas e de brancas. Aí eu tenho condições de descobrir o total de vitórias pretas, brancas e também o total de vitórias das duas cores. E aí eu tenho condições de descobrir a razão entre o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias, que é o que eu quero saber. Então, pessoal, vamos começar com as peças pretas. Eu sei que o empate de peças pretas foi 10% e eu atribuí o empate de pretas de 5 empates. Então, nós temos aqui que nas peças pretas, 10% de empates
representam 5 empates. Então, 100%, ou seja, o total de partidas, serão quantas partidas? X partidas é o que eu quero saber. Nós temos uma regra de 3 simples, onde de 10 para 100 eu aumentei a porcentagem, então eu vou aumentar o número de partidas de 5 para x. Se as duas grandezas estão aumentando, as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. Trata-se de uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Onde eu tenho 10 vezes x, que é igual a 100 vezes 5. X é igual a 100 vezes 5, 500. O 10 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 10. X é igual a 500 dividido por 10, corta um zero, x é igual a 50. Então, o total de partidas jogadas com as peças pretas foram de 50 partidas. Agora vamos fazer com as peças brancas. Do total de partidas jogadas com as peças brancas, eu sei que os empates foram 5%. E eu sei que os empates de peças brancas são 10 empates. Então, estes 5% representam 10 empates, 100%, ou seja, o total de partidas jogadas será x partidas. É o que eu quero saber. Novamente, nós temos uma regra de 3 simples, onde de 5 para 100 eu aumentei a porcentagem, então eu vou aumentar as partidas jogadas de 10 para x. Se as duas grandezas estão aumentando, as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então, 5 vezes x é igual a 100 vezes 10. X é igual a 100 vezes 10, 1000. O 5 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 5. X é igual a 1000 dividido por 5. Aqui, pessoal, 10 dividido por 5 é 2. Eu adiciono 2 zeros. 2 zeros. X, ou seja, o número total de partidas jogadas com as peças brancas, foram de 200 partidas. Agora, pessoal, vamos descobrir o número de vitórias das peças pretas e das peças brancas para mim poder descobrir a razão entre o número de vitórias de peças pretas e o número total de vitórias, que é aqui o que eu quero saber. Bom, vamos fazer aqui nas peças pretas. Eu sei que as vitórias foram 50%. Foram 50% de 50 partidas jogadas. Então, aqui, 50% de 50, ou seja, pessoal, a metade, que é 25. Este é o número de vitórias das peças pretas. Agora vamos fazer aqui das peças brancas, que eu sei que as vitórias das peças brancas foi 60% de 200 partidas jogadas com as peças brancas. Então, 60% de 200. 60 sobre 100 vezes 200, corto 2 zeros, 60 vezes 2 é 120. E aqui, pessoal, nós vamos ter também o total de vitórias. São as vitórias com peças brancas, 120, mais as vitórias com as peças pretas, 25. 5, 2 mais 2, 4, 1. Ou seja, o total de vitórias, 145 vitórias. Vamos agora substituir na razão, que é o que eu quero saber. A razão entre
o número de vitórias com as peças pretas, que são 25, e o número total de vitórias, que são 145 vitórias. A razão é igual. Aqui, pessoal, eu posso simplificar. 25 e 145 são números divisíveis por 5. Então, eu vou dividir por 5, dividir por 5. 25 dividido por 5, 5 sobre 145 dividido por 5, vamos fazer aqui do lado. Cento 45 dividido por 5, 14 dividido por 5, 2, 2 vezes 5, 10, 4, 1 menos 1, 0, abaixo 5, 45 dividido por 5, 9, 9 vezes 5, 45, 45 menos 45, 0. Então aqui, 145 dividido por 5, 29. Não consigo mais simplificar, portanto, qual a razão entre o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias? A razão é de 5 sobre 29. Vamos analisar aqui as alternativas. Alternativa A, 2 sobre 5. Não. Alternativa B, 5 sobre 11. Não. Alternativa C, 24 sobre 29. Não. Alternativa D, 1 sobre 30. Também não. Alternativa E, 5 sobre 29. 5 sobre 29. Alternativa correta é a alternativa E. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de razão e porcentagem. Essa foi a questão